Glória a Deus, graça e paz, queridos. Mais uma vez é um privilégio poder darmos início a mais um culto online, né? Que Deus possa falar conosco essa noite, que Deus possa, através da palavra dele, nos ensinar e mais uma vez a gente possa ter um tempo de comunhão, um tempo de revelação da palavra. Eu quero aproveitar esse momento e dar início orando, né? Pedindo ao Senhor que nos guarde, Senhor, nos proteja, orando pelos aqueles que estão enfermos, como a gente sempre tem feito, né? E que a gente possa fazer mais uma vez. Eu quero poder então orar e agradecer a Deus também por tudo que Ele tem feito através da nossa vida, da nossa família. Que Deus nos dê graça e que seja assim para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, levanta a sua voz comigo. Pai, nós oramos pela vida de cada um daqueles que nesse momento precisam, Senhor, de uma intervenção. Pai, te pedimos que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida de cada um dos irmãos que estão enfermos agora. Pedimos, Senhor, que haja paz no coração de cada pessoa, Senhor, que nesse momento tem enfrentado com dificuldade esse vírus, essa enfermidade que tem assolado o mundo e a tantas pessoas. Pai, em nome de Jesus, oramos, Pai, pelos aqueles que estão nos hospitais, nas UPAs, aqueles que estão em casa em recuperação. Pedimos pela intervenção do Senhor, Pai, sobre a vida daqueles profissionais que, de certa forma, Senhor, tem que enfrentar essa pandemia de frente, Senhor, seja nos hospitais, seja nos laboratórios, seja, Senhor, através do transporte público, aqueles que têm que sair das suas casas. Coloca as tuas mãos, guarda cada um, para que, Senhor, essa enfermidade não alcance, não venha assolar a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, que venha a graça do Senhor, que venha o poder de Deus sobre cada um deles. Oramos, Pai, pedindo ao Senhor que haja uma intervenção vinda dos céus. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença seja manifesta e a tua glória, Senhor, seja aquilo que vai nos sustentar nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Oro por aqueles, Senhor, que fizeram aniversário essa semana, aqueles que ainda vão fazer aniversário essa semana, que o Senhor possa abençoar. Para nós é um grande privilégio poder caminhar com cada um destes amados. Pedimos que o Senhor amplie, Senhor, a vida de cada um, que dê a eles, Senhor, um novo tempo, uma nova estação, e cada um possa viver a glória do teu nome. Senhor, louvamos o teu nome e através da tua palavra nos regozijamos, Senhor, porque a tua palavra tem sido para nós a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Assim cremos e assim declaramos através da tua palavra. Glória te damos, Senhor, por tudo que temos aprendido, pela rede Filhos do Rei, por cada supervisor, por cada líder, cada membro, cada LT. Senhor, te louvamos por esses dias que estamos vivendo. Que o Senhor continue nos guardando, que nesses dias frios, Senhor, para aqueles que estão em situação de rua, que o Senhor possa cuidar de cada um deles e que as mãos do Senhor estejam sobre eles, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Oramos, Senhor, e te pedimos a ação do Senhor sobre eles em nome de Jesus. Seja assim para a glória do teu nome. Amém? Queridos, é isso. Então eu quero poder compartilhar com vocês uma palavra mais uma vez. E eu coloquei como tema dessa mensagem de hoje, eu coloquei a sabedoria de Deus e a espada. Você vai entender o motivo pelo qual eu coloquei esse texto também, mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre alguns textos que são muito conhecidos e são referências para nós como igreja, e eu quero poder trazer esse princípio ao teu coração, mais uma vez falando da importância da sabedoria de Deus e falando a respeito da palavra que é a espada de Deus. Por isso esse tema que eu coloquei, amém? Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, é isso, e penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em Hebreus, a palavra de Deus diz para nós que a palavra de Deus ela é apta a penetrar profundamente em nosso espírito. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela tem o poder de trazer à tona aquilo, revelar aquilo que está dentro de nós. E é importante nós entendermos, e a profundidade disso é que ela chega
né, ao ponto de dividir as juntas medulas. Ela chega no mais profundo, no mais íntimo mais íntimo do nosso ser. E é muito importante que a gente entenda que a palavra de Deus é importante para nós, que através da palavra nós vamos aprender e nós vamos viver as promessas do Senhor para a glória dele. Isso é importantíssimo nós entendermos essa noite, amém? Eu quero ler um texto para nós, para você ver a profundidade do que a palavra de Deus é importante, ela como a espada, né, que é a palavra, e também a sabedoria de Deus é importante até no momento de uma dificuldade, no momento em que nós vamos enfrentar uma circunstância, um momento difícil. A palavra de Deus precisa ser a base que nos sustenta, é ela que vai nos direcionar para o local correto, é ela que vai nos dar a sabedoria pela qual nós precisamos andar, e debaixo da sabedoria de Deus nós vamos cumprir o propósito, amém? Então eu quero ler um texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 3, versículos do 15 até o 28, que fala sobre uma passagem muito conhecida, onde o rei Salomão, ele no início do seu reinado, ele recebe ali um desafio, e nós vamos ver a maneira com que ele, né, se comportou diante daquela situação. Então está dito assim a palavra de Deus: e acordou Salomão, e eis que era um sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Verso 16 diz que então vieram duas mulheres, duas prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, e disseram uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto teve um filho também essa mulher. E estamos juntas, né? Elas moravam na mesma casa. Então nenhum estranho estava conosco naquela casa. Eu estava dizendo, não tem nenhuma testemunha que viu o acontecimento, né? Somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E verso 20 diz: e levantou-se à meia-noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e deitou-se no seu seio, e o filho morto deitou-se no meu seio. E eis que, levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Ela diz ainda: mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho o meu filho, né, que estava vivo ali. Então assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz que esse que vive é meu filho, e o teu filho é morto. E esta outra diz que não, por certo, o morto é o seu filho, e o meu filho é o vivo. Verso 24 diz assim: disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide as duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Verso 26 diz o seguinte: mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque suas entranhas se enterneceram também pelo seu filho, e disse: ah, meu senhor, dai-me o menino vivo, de modo que nenhum, né, o mates, porque dá ele para ela, pode dar ele para ela falou. Porém a outra dizia: nem teu nem meu, seja dividido. Ou seja, no verso 27 diz: então respondeu o rei e disse: dai a este menino vivo, de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe. E ele, verso 28 diz: e todo Israel ouviu o juiz que havia dado o rei, e temeu, né? Temeu o rei, porque viram o que havia nele, a sabedoria de Deus para a justiça. Nós conhecemos essa história, sabemos que chegam duas mulheres diante do rei Salomão, e, né, você vai ler com mais calma aí, com os detalhes, mas dizem que duas mulheres chegaram diante do rei Salomão. Ele tinha acabado de assumir o seu reinado, e diante da situação que ele estava vivendo, ele tinha que julgar aquela causa. E aí o rei Salomão, ele, né, a gente percebe aqui com sabedoria, ele usa a sabedoria de Deus, ele olha, escuta as duas versões, e ele olha para a situação e ele pede para que os servos tragam uma espada.
E através daquela espada, no momento em que ele diz, olha, corta o menino que era vivo, né? Porque ela diz, não, ó, eu estava lá junto com ela, a gente morava na mesma casa, eu tive um filho, depois de 3 dias ela também teve um filho, só que essa mulher virou-se à noite e o filho dela acabou morrendo. Só que ela fez o seguinte, quando ela percebeu que isso tinha acontecido, ela pegou o filho dela morto, colocou no meu seio, pegou o meu enquanto eu dormia e trocou as crianças, sendo como ela estava indignada pelaquela situação e ela queria porque o rei pudesse dar um veredito. E ela vai diante do rei com aquela situação complicada, uma situação difícil, porque nós, né, sabemos aqui, estava lidando com uma questão que estava diante de um bebê que estava morto, e ela estava ali passando por aquela situação, não tinha ninguém que tinha visto para poder testemunhar a favor dela. Mas o que acontece naquela situação? Ela vai diante do rei, e o rei pede para que uma espada, que eles tragam uma espada. Ele diz, então corta o menino ao meio, metade para uma, metade para outra. A mãe verdadeira disse, não, então faz o seguinte, deixa o menino com ela, de forma alguma mate o menino. Ela diz, entrega para ela, porque eu não quero de forma alguma que aconteça nada com ele. E a outra, que não era a mãe verdadeira, ela disse o seguinte, ela falou, não, então nem para mim nem para você, né? Corta o menino no meio e divide. Ou seja, ela não tinha nenhum apreço, porque ela já tinha perdido tudo mesmo, e ela não queria que a outra agora pudesse ter o seu filho e criá-lo. Olha que absurdo, né? Olha que história complicada. Mas aquele rei, aquele homem de Deus, né, através da palavra, e a palavra dele foi essa, ele disse, olha, então agora eu sei quem verdadeiramente é a mãe verdadeira. Entrega o filho para a primeira, e ele entregou para aquela mulher que verdadeiramente era a mãe daquele menino. Então ele age com sabedoria, e todo Israel fica assim muito feliz de ver o rei que estava começando o seu reinado agindo debaixo da sabedoria de Deus. E isso é importante, nós também, né, diante das nossas atitudes, diante daquilo que nós podemos fazer, nós devemos agir também com a mesma atitude, né? Dependendo do Senhor para todas as coisas, não importa o que você tenha que resolver, qual seja a situação que você tenha, peça a sabedoria de Deus. Peça a sabedoria de Deus para que o Senhor possa te conduzir da melhor maneira possível. Saiba que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que, né, por mais que aquela mulher tinha dito que não tinha testemunhas ali naquele lugar, mas havia uma testemunha fiel, que é o Senhor. Ele tinha visto, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tinha visto aquela situação e certamente ele deu sabedoria suficiente para aquele homem que estava estabelecido como rei naquele lugar, alguém que poderia tomar uma decisão diante daquela circunstância. Ele recebeu a decisão correta, ele preferiu ouvir a voz de Deus, e o Senhor deu a ele sabedoria suficiente para que ele pudesse tomar a decisão correta. Quando ele pede a espada, e a espada fala para nós, nos remete à palavra. Quando aquela mulher viu que o rei tinha dado a ordem de cortar aquela criança ao meio, aquela mulher simplesmente ela diz o seguinte, ela com aquela decisão, ela diz, não, então pode entregar para ela, mas não faça nada ao menino, porque ela era a mãe verdadeira e ela não queria que acontecesse nada ao menino. Ela preferiu abrir mão daquilo que realmente era dela, mas que o menino continuasse vivo, né? Então olha, tamanha a gratidão, tamanha o amor que ela tinha por aquela criança. Então, através daquela espada que representa a palavra de Deus, porque a espada de Deus também faz isso. No momento que o rei mostrou a espada e disse, ó, vamos cortar o menino ao meio aqui, e a gente já define essa história, ele simplesmente estava dizendo o seguinte, no momento que ele fizer isso, ele esperava que uma delas se manifestasse da maneira correta, que foi a que aconteceu com a primeira, que era a mãe de verdade. E de fato, isso é importante nós entendermos também, porque no momento em que as situações difíceis acontecem conosco, esse é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus e pedirmos sabedoria ao Senhor, porque a palavra de Deus ela é mais cortante, como nós lemos em Hebreus, ela é mais cortante, né, mais penetrante do que ela chega à alma e espírito, ela chega no mais profundo do nosso ser e ela traz à tona a realidade. E naquele momento aquele rei usou essa verdade, ele conhecia a palavra e através da palavra de Deus, através daquela espada que representa a palavra, o que ele fez? Ele fez sair para fora o sentimento verdadeiro de quem amava aquela criança de verdade e era a mãe verdadeira. E assim ele conseguiu resolver aquela situação
que parecia impossível aos olhos naturais, que parecia impossível àquelas pessoas que estavam ali, mas o Senhor deu sabedoria suficiente para que aquele rei Salomão pudesse agir daquela maneira maravilhosa. Uma história linda, uma história cheia de princípios para nós. Nós entendemos isso dessa maneira. Então é importante saber que a palavra de Deus, ela é também uma espada afiada, que o nosso rei Jesus, ele também tem uma espada, e que através da palavra, que é a espada de Deus, através da palavra ele tem nos ensinado, ele tem feito revelar o que está dentro de nós de verdade, o que precisa vir à tona, o que precisa ser transformado todos os dias é através da palavra. Então quanto mais eu tenho contato com a palavra, mais eu sou levado a experimentar o melhor de Deus. Quanto mais eu tenho contato com a palavra, mais eu estou disponível, mais eu estou pronto a ser transformado no meu caráter, na minha vida, na minha jornada com Cristo. Então quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais sabedoria e mais revelação e mais entendimento eu vou tendo. Então eu te aconselho a ficar, próximo da palavra, a ficar perto desta palavra que tem nos direcionado, que tem nos ensinado, que tem feito para nós a verdadeira, tem dado para nós a verdadeira direção de onde devemos caminhar, onde devemos seguir. Amém? E em Romanos também, Romanos 15:4, a Bíblia diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então isso fala que tudo que foi escrito na palavra, tudo que antes foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. Então o que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus foi escrito para quê? Para paciência, para consolação, foi para nossa direção, para nossa esperança. Então o Senhor tem deixado essa palavra para nós nos alimentarmos, para nós andarmos debaixo dela, para nós não nos desviarmos da palavra, como diz no Salmo, que nós devemos meditar de dia e de noite, ou seja, é uma palavra na qual nós precisamos permanecer firmes. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Então, ter a sabedoria de Deus, buscar a sabedoria de Deus para resolver as circunstâncias e também ficar firme na palavra, que é a palavra de Deus para nós, que é a direção, que é o caminho certo. Em 1 Coríntios 10:11, a Bíblia diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Significa que nós precisamos ouvir tudo isso. A palavra de Deus, ela sobreveio para nós, e tudo isso que nós muitas vezes vemos são figuras, são exemplos para nós nesses dias. São coisas que, se nós lermos aqui, são situações que nós estamos vivendo, que já foram declaradas através da palavra, e que, se nós conhecermos a palavra, nós vamos passar firmes, nós vamos permanecer fiéis a essa palavra de Deus, que é para nós aquilo que vai nos direcionar, aquilo que vai nos manter de pé, aquilo que vai nos fazer ficar firmes, inabaláveis, mesmo diante dos abalos que vão acontecer no mundo. Nós vamos permanecer firmes à palavra de Deus, porque ela é aquilo que nos sustenta e que nos direciona. Amém? Então isso é importantíssimo nós sabermos. A espada de Salomão que ele pediu, então, o que ela fez? Ela trouxe para fora, como eu disse, a revelação, daquilo que realmente era verdadeiro, aonde estava a verdade daquela circunstância. No momento em que ele diz, corta o menino ao meio, a mãe verdadeira falou, não toque no menino, não faça nada com ele, pode entregar para ela, mas não faça nenhum mal a essa criança. Então ali ele pôde entender, ali ele pôde ver quem realmente amava aquela criança, e naquele momento passou a ser uma verdade para todos que estavam ali, e diante dos olhos de todos a sabedoria de Deus foi revelada naquele lugar. E é isso que nós precisamos nesses dias, pedir sabedoria de Deus para sermos fiéis e andarmos na palavra e na presença do Senhor. Amém? Outra coisa importante é saber que o nosso Rei Jesus também tem uma espada. Ele também tem uma espada que é a palavra de Deus, e essa palavra também tem efeito na nossa vida. Essa palavra também opera na nossa vida, e isso é importantíssimo. Está escrito também lá em Apocalipse 19:15, que diz assim: e da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo, o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.
Então, fala também dessa espada que sai da boca do nosso Senhor Jesus. Uma espada que vai trazer o quê? Justiça. Que vai trazer o quê? Que vai trazer o entendimento correto, que vai direcionar, que vai trazer o necessário para que nós possamos andar em cima dessa palavra. Ela também fala dessa palavra, também dessa espada, ensina cada um de nós, lá em Efésios, quando a gente lê, né, sobre a armadura de Deus, é tão conhecido esse texto também, de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 17, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele diz ainda verso 12, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele diz ainda, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficais firme. Ele diz, verso 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. Ou seja, ele começa a detalhar a armadura. Ele ainda diz, e calçado os pés da pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, amém? O qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada, né, do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, querido, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido para nós a armadura que nós precisamos para esses dias. Por que a armadura? Porque a armadura era uma indumentária que os soldados, os grandes soldados vestiam, e eles eram protegidos através das armaduras. Então que nós possamos nesses dias também sermos protegidos desta armadura, né, com essa armadura que é Cristo na nossa vida, nos vestirmos da armadura de Cristo, nos vestirmos dos pés à cabeça de homens e mulheres que carregam o Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, sabe, que não vão andar fazendo com que as coisas desse mundo tomem lugar na nossa vida, que possamos olhar para Cristo em todo o tempo, que possamos olhar para a palavra e sermos verdadeiramente aqueles que não negociam, aqueles que não abrem mão, aqueles que mesmo diante da situação difícil se mantêm firmes, porque a palavra de Deus tem nos ensinado isso. É ela quem tem nos sustentado. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que nós precisamos andar debaixo dessa palavra, dessa verdade de Deus para a nossa vida. Então, queridos, é isso que nós precisamos desses dias: buscar a sabedoria, buscar a paz, buscar andar na presença de Deus, porque nós estamos protegidos quando nós estamos na palavra. Quando você anda em cima da palavra, quando você faz as coisas com base aos princípios ensinados pela palavra, certamente você vai conseguir viver de uma maneira muito mais correta, muito melhor. Então, seja assim na sua vida. Ande, né, sobre a palavra de Deus. Ande direcionado pela palavra de Deus. Ande, né, cumprindo a palavra de Deus. Mesmo que diante da situação mais difícil, você busque sabedoria e Deus vai te dar a sabedoria que vem do alto. A Bíblia diz isso. Se nós precisamos de sabedoria, peça a Deus e Ele nos dará. Ele nos dará a sabedoria. Então é disso que nós precisamos. Sabedoria para andar nesse mundo, né, que a própria Bíblia também diz que jaz do maligno. Porém nós devemos andar neste mundo debaixo da sabedoria de Deus, debaixo da palavra de Deus. E não deixar com que a nossa vida seja corrompida. Ou seja, que as nossas atitudes também se corrompam diante das situações que têm se apresentado. Porque é difícil, situações são complicadas, são, mas nós não somos mais desse mundo, amém? Nós precisamos entender uma coisa: nós estamos nesse mundo, mas não fazemos parte dele. E é isso que nós temos que entender e que tem que ficar muito claro na nossa vida e no nosso coração, amém? Outra coisa importante é que essa espada também ela tem a capacidade de trazer à tona o que está dentro do nosso coração. Ou seja, a palavra ela vai mostrar o que está dentro do nosso coração, né? O que nós precisamos falar, a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração, e é através da palavra. Lembra em Apocalipse que a espada estava na boca? Então fala isso, a palavra, tudo que nós lançamos, a palavra ela tem poder, né? Nós já estudamos também sobre isso, sobre o poder da palavra. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo
aquilo que temos proferido, lembrar que a nossa boca foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. Então nós precisamos entender essas coisas e viver a palavra de Deus na íntegra. É isso que Deus espera de nós. Então nosso coração vai sendo revelado. À medida que a gente vai buscando a palavra, nosso coração vai sendo revelado. E à medida que a gente entende isso, isso vai trazendo transformação. Isso vai trazendo mudança na nossa vida, no nosso ser, no nosso entendimento, porque esta é a vontade de Deus para nós. Que a gente seja transformado dia após dia, né? Uma coisa que nós precisamos entender é que sozinho a gente não consegue sozinho enxergar os nossos erros. A gente precisa de alguém, de pessoas sábias, de pessoas que vão andar conosco, que vão nos auxiliar nesse processo, né? Tanto em todos os âmbitos, em cada momento da nossa jornada, nós precisamos de pessoas que estão conosco, andando conosco, nos ensinando, abrindo os nossos olhos. Por quê? Porque a palavra fala também isso. A palavra nos ensina em Mateus que a gente tem uma facilidade muito grande de enxergar o cisco no olho do nosso irmão, mas a gente não consegue enxergar a trave no nosso olho. É fácil para nós a gente enxergar o cisco no olho do outro, a dificuldade do outro, a limitação do outro, o que o outro não faz, mas e o que nós não fazemos? O que nós não conseguimos fazer? Então é necessário que através a gente se lance a palavra e que a palavra venha transformando dia após dia a nossa vida e a gente consiga através então da palavra cumprir o propósito de Deus. É o que Deus espera da gente. Resumindo, né? Nosso problema não é enxergar os erros, mas sim enxergar os nossos erros. Enxergar os erros dos outros é muito fácil. A gente consegue com uma facilidade muito grande, mas nós precisamos enxergar os nossos erros, enxergar as nossas falhas, enxergar, né, para que a gente possa reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos do Espírito Santo para sermos transformados, né? Pastor, aonde que está essa passagem que fala sobre isso? Em Mateus 7, né, do versículo 3 ao versículo 5. A Bíblia diz assim: porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Verso 4 diz: ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do seu olho, estando uma trave no teu? Verso 5 diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro, né, o arqueiro que está no olho do teu irmão. Então, veja só, às vezes, querido, né, o argueiro, o cisco, né, e é isso que nós precisamos entender. Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de ver a limitação, a dificuldade do outro, né? Mas é necessário que você entenda uma coisa: a nossa vida, ela né, toda vez que a gente levantou a nossa mão lá e a gente começou a andar na presença de Deus, a gente costuma dizer, eu aprendi isso ao longo da minha jornada, é que nós andamos como vitrine. Tem muita gente olhando para nossas atitudes, tem muita gente olhando para a nossa vida, pessoas que nós nem sabemos que estão olhando para nós, né? E através das nossas atitudes nós podemos atrair ou podemos repelir, ou podemos, né, colocar para longe. E isso é uma coisa que nós precisamos nesses dias, porque se de fato nós entendermos que o Senhor tem conduzido a nossa vida, então nós precisamos olhar para essas coisas. Precisamos olhar para dentro de nós e saber que dentro de nós ainda existem coisas a serem ajustadas, a serem consertadas. E é muito importante que a gente saiba disso, porque isso também nos ajuda a não se frustrarmos com os outros, né? Nos ajuda a olhar um para a vida do outro, saber que perfeito é só o Senhor. Então, pode ser que em algum momento a gente erre, pode ser que eu erre, pode ser que você erre em algum momento, mas o importante é ter a sabedoria de Deus e saber que Deus nos uniu para andar como irmãos em Cristo, como corpo de Cristo, e só assim nós poderemos dar muitos frutos e permanecer. Então, é importante saber que existem dificuldades, sim. É importante saber que existem limitações, sim. Mas de tudo que nós estamos falando, o melhor é saber que existe um Deus Todo-Poderoso que nos ajuda, que nos conduz e que nos auxilia a cumprir o plano e o propósito. Então, queridos, nós não podemos perder a nossa fé e saber que o Senhor tem nos ensinado, e é através da palavra que Ele nos ensina, é através da palavra que Ele nos direciona, é através da palavra que eu sou, então, uma pessoa melhor a cada dia. E você precisa buscar isso, eu preciso buscar isso. Essa é a vontade de Deus para nós. Em Romanos 2:1, a Bíblia diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas. Ou seja, o homem, quem
ou seja, o homem, quem quer que seja, porque tu condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Então, assim, é muito claro para nós, nesse versículo, que nós não temos capacidade de reconhecer os nossos próprios erros. Ou seja, nós não temos capacidade de discernir os nossos próprios erros. Então, se a gente julga as pessoas naquilo que a gente também erra, então a gente também está errado. A gente também já está julgado. Então, é preciso que a gente tome cuidado para não julgar. E é preciso que a gente olhe para as coisas de uma maneira correta, olhar de Cristo em todo o tempo, olhar da palavra, olhando para o Senhor em todo o tempo, para que você possa, através desse olhar, você conseguir ver esse Deus que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele, que a gente possa contemplar todos os dias o Senhor na nossa vida. Em Salmos também, capítulo 19, versos 12 ao 14, a Bíblia diz assim: quem pode entender os seus erros? Quem pode entender os seus erros? É uma pergunta. Ele diz assim: expurga-me tu dos que são ocultos. Ele fala assim: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assombrei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Verso 14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha meu redentor, né? Ou seja, ele diz aqui, ele diz para nós: quem consegue discernir os próprios erros? Às vezes a gente não consegue, a gente está diante daquilo e a gente não consegue ver. Uma coisa tão simples, uma coisa que talvez seria fácil de identificar, mas a gente não consegue identificar na nossa vida. A gente tem facilidade de olhar na vida do irmão, na vida do próximo, mas na nossa vida às vezes a gente não consegue consertar coisas tão simples que nos ajudariam muito, não só perante as situações, mas perante aqueles que o Senhor tem também preparado para nós. Então, nós precisamos entender isso, porque isso vai nos levar a sermos melhores a cada dia. Isso é a vontade de Deus, isso é a palavra de Deus. Então nós devemos buscar essa excelência para servir Jesus da melhor maneira possível. Amém? Acredito que esse deve ser, né, o comportamento de cada um de nós nesses dias. Buscar meditar na palavra, buscar olhar para a palavra e ter a revelação de que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida, quando nós nos posicionamos dessa maneira. Então, queridos, é isso que nós precisamos fazer nesses dias: olhar e buscar a palavra, buscar a sabedoria de Deus, e isso vai nos auxiliar. Se a gente tiver esse entendimento, isso vai ser maravilhoso para nós. Então, é por isso que precisamos nos envolver com a palavra de Deus. Afinal, ela é quem tem capacidade. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade de revelar o que está aqui dentro, né? O que está dentro de mim, o que está dentro de você. E através da palavra, a própria palavra, ela vai fazer um diagnóstico, né? Porque a Bíblia diz que ela é como uma espada que divide alma e espírito. Ela vai no mais profundo, ela penetra no mais profundo para nos mostrar, para revelar. E o Espírito Santo tem esse poder de trazer esse convencimento que faz a gente entender que nós precisamos cada dia mais do Senhor em todas as coisas. Cada dia mais que eu leio a palavra, cada dia mais que eu aprendo cerca da palavra, eu entendo que eu preciso mais de Deus, que eu preciso estar mais perto de Deus, que a sabedoria do Senhor precisa vir sobre a minha vida, porque sem ela eu só vou fazer aquilo que é do homem, e isso não vai me levar a lugar algum, porque eu sei, né, de onde eu vim, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o quanto ainda precisa para ser melhorado. A Bíblia diz que a boa obra que Deus começou na minha vida, Ele é fiel e justo para completar, e na sua não vai ser diferente. Amém? Então essa é a nossa conduta nesses dias. É disso que nós precisamos nesses dias. Então fique atento na meditação da palavra, busque a palavra com sabedoria, né? Não deixe de ouvir a palavra, de buscar a palavra. Todos os dias separe um tempo para isso. Isso é importante, porque isso vai trazer maturidade e crescimento para a tua vida. Isso é importante. A palavra de Deus, ela nos expõe. Ela mostra para nós o que precisa ser corrigido, o que precisa ser ajustado. E isso não é feito de maneira que você é exposto de uma maneira ridicularizada, humilhado, não.
ela nos expõe de uma maneira que nos faz entender que nós precisamos de mudança. E no momento em que nós reconhecemos isso, isso é uma parte que nós precisamos fazer, não é Deus quem faz isso, é você. É você quem reconhece que você precisa de mudança, é você quem reconhece que você precisa de melhorar nas suas atitudes, no seu dia a dia, e isso vai trazendo, né, a revelação, essa luz que o Senhor coloca em cima de nós, ela nos faz entender que nós precisamos de limpeza, de mudança, de restauração na nossa vida. É isso que Deus vai trazendo e vai nos ensinando através da palavra. Em Tiago, né, 1:22 ao 24, a Bíblia diz assim: e sedes cumpridores da palavra. Ou seja, cumprir a palavra não é só ouvinte, é cumpridores. Ou seja, nós devemos ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Aqui, ó, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, tem gente que se engana a ele mesmo, acha que está fazendo o que é certo, acha que está sendo, e muitas vezes é superficial, está na superficialidade. Está na hora de mergulhar profundamente na palavra e deixar a palavra de Deus nos transformar de dentro para fora, amém? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho e ao seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e logo se esquece de como era. É como se a gente olhasse no espelho e a gente não conseguisse ver. Ou então se a gente visse a nossa imagem de algum tempo depois, a gente não se lembrasse mais do nosso rosto, né? Então a gente precisa entender uma coisa: a palavra de Deus é como um espelho, querido. Ela é colocada na nossa frente e ela nos expõe. Ela mostra a realidade de quem nós somos, de que tipo de líder você é, de que tipo de pastor eu sou, de que tipo de membro você é. E se nós não entendermos a realidade, está na hora de nós deixarmos de olhar para as coisas com vista grossa, como se diz aí fora, e olhar para a nossa vida com Deus e saber que nós precisamos sim corrigir algumas coisas, corrigir áreas da nossa vida e sermos transformados. Porque se não for assim, nós vamos viver a nossa vida com Deus com muita superficialidade. Não é isso que o Senhor deseja de nós. Ele quer que a gente seja profundo. Ele quer que a gente seja verdadeiramente homens e mulheres que não negociam o padrão de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Eu quero terminar lendo mais dois textos, né? Um está em Lucas 8, do 11 ao 15, que diz assim: esta é, pois, a parábola. A parábola diz assim, ela começa no versículo 11, tá? Do 11 ao 15, capítulo 8, versículo do 11 ao 15, diz assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então ele vai explicar sobre a palavra da semente ali, e nós vamos lendo aqui, né? Verso 12 assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo, né? Não se salvem crendo. Verso 13 diz: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e o tempo da tentação se desviam. Então veja, aqui começa a mostrar para nós alguns níveis, né? Alguns ouvem a palavra ali e tal, mas o que acontece com a gente? Sobre as pedras, a palavra ela vai sendo sufocada, a gente recebe ela por algum tempo e depois ela acaba se esvaindo, a gente não consegue permanecer. Aí no verso 14, ela diz assim: e o que caiu entre espinhos? O que caiu entre espinhos, esses são os que ouvem e indo por diante são sufocados com os cuidados das riquezas, dos deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Ou seja, os espinhos também acabam fazendo com que aquela palavra que outrora você tinha recebido, outrora era revelação para a tua vida, ela acaba, né, fazendo com que outras coisas que foram colocadas no lugar da palavra, da essência, elas acabam tomando lugar, e aí você acaba perdendo o que realmente era o propósito para qual essa palavra veio para a tua vida. Verso 15 diz: e aqui caindo em boa terra, esses são como ouvindo a palavra e conservaram no coração, honestos e bom, e dão fruto com perseverança. Então, o que nós precisamos entender, queridos, que essa palavra, nossa vida, essa palavra desta noite, ela tem que ser assim, ela tem que ser uma palavra que cai em boa terra. Então eu oro para que o teu coração essa noite seja um coração, né, de uma boa terra preparada, onde a palavra vai cair e vai crescer, vai frutificar, ela vai germinar. Eu sei que tem um tempo para que isso aconteça, não é automático, não é instantâneo,
mas ela vai acontecendo dia após dia. Ela tem que ser regada, né, pelo amor, pela dedicação, pela graça, pelo Espírito que habita em vós, que é o Espírito Santo, e isso vai fazer a diferença no meu e no teu coração. Então, a minha pergunta para nós hoje é: a espada do Rei Jesus tem trazido à tona aquilo que está no teu coração? É isso que nós precisamos pensar essa noite. Será que a palavra de Deus, troca a espada por palavra? Então, será que a palavra do Rei Jesus tem trazido à tona tudo aquilo que está no meu coração e feito, né, o efeito necessário para que eu seja transformado? Ou seja, você tem sido exposto através dessa palavra, através dessa espada, a ponto de receber revelação, transformação? Pense nisso, para que essa mudança e a transformação necessária venha ao teu coração, na tua vida, porque é isso que nós precisamos nesses dias, sermos transformados através da palavra que é Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Então, quero terminar com esse texto de Colossenses também, que eu acho um texto muito maravilhoso. É que Colossenses 3,16, que diz assim: a palavra de Cristo Jesus habite ricamente em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, como salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então que seja assim o nosso caminhar, porque esse é o desejo do Senhor, que nós conheçamos a palavra profundamente, ricamente, que a palavra seja abundante na nossa vida. O que é a palavra abundante? É quando ela não é só apenas na minha vida, mas ela transborda na vida daqueles que estão próximo de mim. O que é você ser alguém que anda na sabedoria? É conhecer a palavra e depender do Senhor em todas as coisas, ensinando, admoestando, ou seja, compartilhando com os outros, uns com os outros, assim como estamos fazendo essa noite, edificando um ao outro, né, com cânticos, com hinos, com salmos espirituais, cantando ao Senhor e com graça em vosso coração, porque essa é a vontade de Deus para nós, que o nosso coração seja assim, um coração que está disposto a obedecer e a engrandecer o nome daquele que é todo poderoso, o Deus da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? Eu quero orar por você, quero abençoar você essa noite e pedir para que você escute essa palavra, né, com um certo carinho, né? Pense nisso, medite, né, nessa palavra, permita que essa palavra faça, né, a diferença na tua vida e no teu coração. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do meu irmão e da minha irmã. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa noite a sabedoria do Senhor, essa mesma sabedoria que Salomão alcançou, Senhor, e que tantos homens da Bíblia conseguiram através da dependência que tinham ao Senhor, aqueles que entenderam a revelação e o entendimento através do Teu Espírito, Pai, transforma a nossa vida, transforma também o nosso coração e dá-nos, Pai, a oportunidade de viver as Tuas promessas, porque é isso que nós desejamos. Queremos andar, Pai, sobre a Tua palavra, queremos, Senhor, meditar na Tua palavra e sermos conhecedores, sermos abundantes na Tua palavra. Queremos, Pai, ensinarmos uns aos outros, Pai, compartilhando a Tua palavra, admoestando uns aos outros, Senhor. Essa é a verdade do Senhor para nós. Essa noite tomamos posse dessa palavra e cremos que através desta palavra, através da palavra de sabedoria, através da palavra de conhecimento, através, Senhor, da espada, que é a Tua palavra, nós vamos andar como soldados vigilantes, como homens e mulheres que estão dispostos a fazer a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos e ensina-nos nesses dias, para que, Senhor, não tropecemos nas pedras, nos obstáculos que estão diante do nosso caminho, que possamos andar em graça, em vitória, em presença de Deus, em palavra, em humildade, em mansidão e em maturidade, para que o Teu nome, para que a glória do Senhor seja manifesta e que o Senhor seja, né, exaltado através do testemunho das nossas vidas nesses dias. Assim oramos e assim damos glórias ao Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos reunidos neste lugar, neste culto, Pai, online, onde podemos compartilhar a Tua palavra para aqueles que têm célula na quinta-feira, amanhã. Que Deus abençoe a tua vida. Para quem tem célula no sábado também, Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus. Sejam células carregadas do Espírito Santo, da palavra de Deus, com profundidade, que o Senhor auxilie em cada um aí para que vocês experimentem do melhor. Oro para que o Senhor nos dê muita graça e que domingo possamos estar juntos, reunidos na presença de Deus,
e que através da palavra possamos fluir como rios de águas vivas. Culto de ceia, não perca. Se você puder estar conosco, lembre-se, a gente tem tomado todos os cuidados, a gente tem, né, os distanciamentos, a gente tem o álcool gel lá para todo mundo poder se higienizar as mãos, as cadeiras, tudo tem sido sendo higienizado com todo cuidado, seguindo as normas que nós precisamos, né? Tem um medidor de temperatura, então a gente tem tomado todo o cuidado, pedido para os irmãos não se abraçarem, para a gente manter o cuidado, porque nesse momento precisamos nos proteger no Senhor, amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor seja sobre cada um de vós, e que o Senhor possa trazer muita graça sobre o teu coração. Tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe, até o próximo culto, se Deus permitir. Fique com Deus, Deus te abençoe, até mais.